No Evangelho de Lucas, capítulo 16, e a partir do versículo 19 até o 31. Amém? Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a vida que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem, pego eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Para completar esta palavra, nós queremos ler aqui o livro do profeta Jeremias, Malaquias. Aleluia, no capítulo 3, no versículo 18, que diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos na tua presença, Senhor, nesta hora pedindo, Jesus, a ajuda do teu Espírito Santo, para que o Senhor agora venha falar nos corações presentes, que a tua palavra haja guarida nesta noite, Senhor, porque fala, porque nós, os teus filhos, queremos te ouvir, desde agora e para todo sempre. Assim seja, e amém, Jesus. Aceitai-vos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, irmãos, estamos alegres, porque estamos na presença de Deus. Aleluia. E na presença de Deus devemos estar alegres. Se o mundo está alegre diante dos prazeres da carne, aleluia, diante do pecado, diante de tantas coisas terríveis, quando se entra no estádio, se faz o maior alvoroço, torcendo para o seu clube,
Amados irmãos, nós na presença de Deus, aleluia, devemos estar alegres, porque estamos na presença do Senhor, e na sua presença, aleluia, acontece as maiores bênçãos do céu, porque Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Onde Ele está conosco, aleluia. Mas amanhã nós estamos com Ele. Se Ele voltar agora, nós estaremos com Ele. Esta, irmãos, é a esperança da igreja. Aleluia! Essa é a nossa esperança, é de estar com o Senhor, é de estar na sua presença, é de alegrar, aleluia, diante do seu poder. Essa é a nossa expectativa. Lembra, irmãos, qual uma das palavras pela última vez que pregamos neste lugar, nessa igreja? Quem pode lembrar desta noite o que dizemos aqui? Aleluia! Eu disse para os irmãos, aleluia, peça uma coisa para Jesus: Senhor, leva-me no arrebatamento, livra-me do anticristo e da grande tribulação. E essa é a nossa mensagem, irmãos, nos dias finais, é esta, aleluia. O maior objetivo que nós alcançamos é ir para o céu, é ir para Deus, aleluia, é estar com Deus, na sua presença, gozando paz e alegria, porque aqui nesta terra, irmãos, o que mais se aproveita nesta terra, o que tem nesta terra, aleluia, a igreja já está espremida nesta terra. Aleluia, nesta noite, abra a tua boca e exalte a Ele, porque é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Há um Jesus que nasce todos os 25 de dezembro e morre entre março e abril. Aleluia, dura pouco mais de 3 meses. Oh, aleluia. Mas o Jesus que nós pregamos, Ele nasceu um dia em Belém, na Judéia. Aleluia. Esteve nesta terra, foi batizado nas águas, saiu das águas, aleluia, passou pela prova do deserto e depois realizou a maior obra nesta terra, que é a salvação da humanidade, que é a nossa salvação, que é a nossa transformação. O nosso Jesus, aleluia, está vivo, porque ressuscitou no terceiro dia. Aleluia, está vivo e está intercedendo pela sua igreja, está perdoando, irmãos, os nossos pecados, está purificando com o seu sangue. O que seria de nós sem a obra de Jesus Cristo? Aonde estaria o homem nesta noite sem a obra salvadora, sem a obra redentora, sem a obra purificadora de Jesus Cristo que realizou nesta terra? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos essa passagem, aleluia, acerca de 2 pessoas, acerca de 2 homens, que eram completamente diferentes, ou contrário um ao outro. A Bíblia diz que o homem rico, ele vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele vivia uma vida, irmãos, é como se não precisasse de nada. Aleluia, estou, aleluia, no auge, não preciso de nada. Ele tinha tudo, falando materialmente. Aquele homem não precisava de nada. Ele tinha as vestes, diz que eram as vestes finíssimas, e vivia regalada e esplendidamente. Aleluia. Tinha uma mesa completa, não
Aleluia. Aleluia. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Oh, Ricalabassuria da Lamaná. Foi levado pelos anjos. Aleluia. Aleluia. Aquele que serve a Deus, ele não morre, mas parte da morte para a vida. Parte da morte para estar com Deus. Lázaro sofreu. Lázaro iria cheio de chagas. Lázaro não tinha pão para comer. Lázaro não tinha nada. E estava ali contemplando aquele homem que tinha tudo. Aleluia. Mas agora Lázaro morreu. E os anjos levaram a Lázaro. Aqui, irmãos, está a diferença. Os anjos levaram a Lázaro. Quantas pessoas que na hora de morrer, eles lutam para não morrer. Eles não querem morrer, porque já estão vendo para onde vão. Já estão contemplando o inferno. Aleluia! A morte do feiticeiro é a coisa mais terrível. Aleluia! A morte do homem sem Deus é terrível. Aleluia! Você já foi num velório? Você já viu um velório? Quando vai se sepultar ou fazer o velório, o ofício fúnebre de um crente? Aleluia! Se prega a palavra de Deus. Se cantam louvores a Deus. Aleluia! E se sente a presença de Deus. Um dia fizemos um enterro lá em Passos. Aleluia! E todos falaram línguas estranhas. Aleluia! Aleluia! Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar de descanso. Aleluia! Lugar de paz, lugar de gozo, lugar de alegria. Aleluia! Aleluia! Ah, quantos hoje já chegaram lá? Aleluia! Quantos hoje já chegaram lá? Aleluia! E já viram o seu lugar de paz. Aleluia! E esperando ainda um lugar melhor que virá. Aleluia! Mas o rico morreu e foi sepultado. Aleluia! Aí está a grande diferença. Enquanto Lázaro foi levado pelos anjos, o rico foi sepultado. E lá no Hades, ergueu os olhos e viu Lázaro ao longe. Aleluia! Viu Lázaro lá no seio de Abraão, descansando. Viu Lázaro lá no seio de Abraão, aleluia, regozijando. Viu Lázaro lá no seio de Abraão, se alegrando. Aleluia! E ele lá no sofrimento, ele disse: Pai Abraão, quando Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Aleluia! Estou atormentado nesta chama. Aleluia! Abraão disse: não tem como. Aleluia! Há um grande abismo entre nós e vós. Os que estão aqui não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá. Aleluia! Não tem como. Aleluia! Esse negócio de purgatório, irmão, é cachorro. Tem muita purga. Aleluia! O homem se acerta e vai com Deus, ou não acerta e vai para o inferno. Aleluia! Essa é a grande verdade. Não tem como. E o rico estava atormentado. Aleluia.
Quando Abraão disse para ele que não tinha como, ele disse: olha, então manda alguém lá em casa. Eu tenho 5 irmãos. Avisa eles para eles não virem para cá. Aleluia. Mas Abraão disse: olha, eles têm Moisés, eles têm a palavra, que ouçam a palavra e se convertam. Não, aleluia. Indo alguém daqui, eles vão ouvir. Mas Abraão disse: se eles não ouvem os vivos, tampouco vê os mortos. Aleluia. Aqui desfaz a doutrina espírita. Aleluia, que o morto está reservado, aleluia, os salvos para o dia da salvação, para o dia do arrebatamento, e o ímpio para o dia da condenação.